4 pontos hoje. Ezequiel, capítulo 47. O anjo fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos tornozelos. Mediu mais 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos joelhos. Mediu mais 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me à cintura. Mediu mais 500 metros e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nado. Ele me disse: "Viste, filho do homem?" Depois fez-me caminhar de volta para a margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores de um e de outro lado do rio. Então ele me disse: "Estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão um remédio." Nosso primeiro ponto de hoje, numa leitura extraordinária, a profecia de Ezequiel. Atenção, o ponto não está no trazer saúde. Cuidado, não desperdicem a Bíblia. A cura é muito importante, a saúde é muito importante, mas por trás dessas leituras todas de hoje há uma vitória muito maior do que a cura física. Existe transformação de um homem morto num homem vivo, num homem que é só o homem natural, num homem espiritual. Aqui na profecia, Ezequiel vê água jorrando do lado direito, referência a Jesus na cruz. É o lado direito de Jesus de onde jorra água e sangue. E primeiro a água sobe até os tornozelos, depois até os joelhos, depois até a cintura, e depois fica impossível de atravessar aquele rio de tão grande e alto que ele ficou. Essa água, pessoal, é o Espírito Santo crescendo em nós. É nós vivendo transformação, é nós vivendo o benefício do sacrifício de Jesus, até que produzamos frutos. Suas folhas não murcharão, seus frutos jamais acabarão, a cada mês darão novos frutos. São os frutos do Espírito, Gálatas 5, os frutos que nós temos que dar. Essa é a vitória. Salmo 45, conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Nosso segundo ponto de hoje é um Deus que está conosco, conosco está, é o nosso refúgio, socorro na angústia. Não tememos, e não tememos porque temos Deus, e não porque confiamos nas glórias do mundo, na ciência, nas capacidades, na invenção das vacinas. Tudo isso é bom, a vacina é ótima, mas a nossa alegria, a nossa esperança não vem dos remédios, a nossa esperança vem de Deus. João capítulo 5. Houve uma festa dos judeus,
E Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, só o primeiro, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina, quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Ponto extraordinário nesse evangelho de hoje. Aqui existe vitória. A questão entre nós é saber qual é a vitória. A vitória está na cura do homem? Naturalmente, isso é uma vitória. Mas leia a cura aqui não como cura física. A cura de que trata o evangelho é a cura espiritual. Quem é esse homem? Quem é o homem que estava há 38 anos, manco, paralítico, jogado na frente da piscina e nunca conseguia entrar? Esse homem tem que ser nós. Nós. Essa é a nossa vitória. Nós seremos realmente vencedores quando chegarmos a um tal ponto, similar ao desse homem, em que não existe mais nenhuma esperança. Sendo quem ele era, como ele era, há 38 anos tentando entrar e nunca conseguindo, ele nunca ia conseguir. Ele não tinha ninguém no mundo que ajudasse, a alegria dele não vinha do mundo, nada no... Ele era um aflito. Nós encontraremos Jesus, nós seremos realmente transformados quando de fato chegarmos nessa condição. É nessa condição, como a desse homem hoje, que Deus tem que nos colocar. A vitória verdadeira é chegarmos no ponto de sermos como esse homem, nos reconhecermos nesse homem, para então, como consequência disso, podermos ter a cura, que de novo... Não vamos desperdiçar o evangelho. Essa cura física de que a gente gosta tanto e pede tanto, isso não é nada comparado com a cura real de conversão e transformação em Jesus. E finalmente o nosso quarto ponto de hoje: não voltes a pecar. O não voltes a pecar daqui não é exatamente uma ordem pondo medo, se voltar a pecar vai ficar doente, apesar de ser o que Jesus fala. Mas por trás do que Jesus fala, existe algo que vai além do não pecar. O que Jesus está dizendo é: se transforme. Aquela mesma água da primeira leitura, a ponto de chegar no final e dar frutos, é disso que se está falando aqui. Após a sua cura, querendo dizer conversão, se transforme, produza frutos. Essa é a vitória.